Olá, bem-vindos! Começamos agora mais um podcast do C12 Brasil e eu tenho a honra, o privilégio, a graça de estar aqui com o meu irmão, amigo, membro do C12 aqui em Belo Horizonte, André, da Detrônica. André, privilégio ter você aqui, meu irmão. Obrigado por você ter aceito esse convite, viu? Obrigado, o prazer é meu. Importante demais estar com você. Gostoso demais estar na sua presença e na de Deus junto. Porque toda vez que eu estou com o C12 ou com alguém do C12, ele já vem, né? A gente se reúne e já vem a presença de Deus assim. Amém. E já é um pouco do que o C12 representa para mim, Nando. Bom, nós vamos falar um pouquinho disso, mas olha só que interessante você falar nisso, porque eu ouvi de uma pessoa que ele tem aquele relógio que ele mede o estresse, né? E ele falou assim, cara, é uma coisa incrível que o dia menos estressante para mim durante as semanas de trabalho é o dia da mesa do C12. É alguma coisa que você vivencia também? Eu vivencio exatamente o oposto. É mesmo, cara? Exatamente o oposto. Me conta. E geralmente os meus dias da mesa são os dias onde eu estou sendo mais atacado. Ou seja, então eu entendo definitivamente que é para eu estar na mesa. Porque ali muitas vezes eu tive inúmeras experiências onde na própria mesa do C12 eu resolvi os problemas que eu estava sendo atacado na empresa. Então assim, assim, são testemunhos de alguns boas mesas, boas rodadas, onde eu estava nos meus piores dias do mês, e aí a mesa estava justamente naquele dia onde eu tinha que parar o meu dia, na verdade eu estava ganhando o meu dia, né, investindo no tempo com o C12, e sempre foram as semanas mais turbulentas, em toda a minha história do C12. É mesmo, cara. É. E que já tem vários meses, né, André? Você já tem mais de anos de caminhada aí com a gente, vai pro segundo ano agora, né? Estou fechando o meu segundo ciclo já no meu segundo ano. E uma das experiências mais marcantes, por exemplo, foi quando a gente estava com um problema de crise emergencial. E aí a gente parou a mesa toda e falou assim, gente, eu estou com um problema muito grave na empresa, eu queria dar uma pausa de 10 minutos para vocês me ajudarem a resolver. E em 15 minutos nós saímos com todas as soluções, inclusive assim, já com uma redação pronta para poder fazer uma manifestação pública. Eu então lembro. foi, você lembra dessa? Lembro. E engraçado que foi um problema de energia na empresa de energia, né? Porque a Detrônica ela faz exatamente disso. Fala um pouquinho aí pra gente da Detrônica, o que é a Detrônica, como é que ela nasceu, conta um pouquinho aí pra gente. Cara, a Detrônica, ela é vamos falar assim, é um veículo mesmo de Deus, né? Mas contando um pouquinho de história, né? Ela se mistura um pouco com a minha história também. Porque há alguns anos atrás o Senhor me chamou quando eu não tinha mais nada. Assim, eu já tinha tentado os negócios, não tinha dado certo os negócios que eu tinha tentado, né? E aí eu falei com o Senhor, falei, Senhor, o Senhor me chamou para poder trabalhar com o Senhor, mas ficou pior. Eu achei que ia ser sócio de Deus, ia ter Deus no meu negócio, ia ser bom demais. E deu tudo errado. Aí ele falou assim, filho, agora eu tenho tudo o que eu preciso. Mas Deus, não sobrou nada. Não sobrou nem aquelas pessoas que estavam ao redor, não sobrou nem R$1, pelo contrário, muitas dívidas, mais de 20 milhões em dívidas ali. Amigos todos sumiram. E eu praticamente entrava em casa sexta-feira, tentando fazer alguma coisa, entrava em casa na sexta-feira, pegava minha Bíblia, um jarro de água, ia para a varanda e saía na segunda. Ficava eu, Deus, Bíblia, louvor, e naquele momento, todo final de semana. Na segunda eu saía para tentar alguma coisa de novo, mas o tempo bom. Ele me ensinou tanta coisa nesse momento. Mas ele falou o seguinte, olha, agora tem tudo que eu preciso, porque eu criei, foi isso aí, André, eu criei o pó, não criei mais nada. Eu fiz isso aí. Você que aí com as suas tentativas inúmeras de buscar dinheiro, buscar as outras coisas, achou que ia fazer alguma coisa para me agradar. Mas o que eu fiz mesmo é o que está aí hoje. Só você. Só a essência. Interessante você falar isso, porque é um paralelo com a história de Moisés, né? Lembra lá quando ele, com 40 anos de idade, chegou lá e falou, não, eu vou libertar o povo do Egito e tal. E aí deu tudo errado, ele fugiu para o deserto. Aí quando ele tinha 80 anos de idade, né, que ele achou que a vida dele tinha acabado, ele escreve o Salmo 90 dizendo isso, né? A vida de um homem chega a 70, no máximo a 80, e o que passa disso é enfado e canseira. Na hora que ele chega no final dele mesmo, aí Deus o chama e ele vive mais 40 anos liderando o povo de Israel de volta para a Terra Prometida, né? Legal, nunca tinha pensado dessa forma. Cara, são 3 períodos de 40 anos. Sim. Então você estava nesse momento aí, né? De chegou lá nos 80, falou, Deus, não tem mais nada, acabou tudo. Exatamente. Para onde é que eu faço agora? E aí? E aí, ele falou assim, olha, a partir do que eu fiz, da essência, porque ele criou foi exatamente a essência, não o que eu achava que era, né? Eu vou te dar um propósito e aí você vai caminhar comigo agora. E dali para frente tudo foi transformado. E aí veio a Detrônica, né?
que foi o que Deus trouxe para a gente. Eu comecei a trabalhar lá atrás, fazendo um paralelo aqui com a minha história, assim, Deus tinha falado assim, André, eu vou te dar algo que o mundo inteiro precisa. Aí o André foi lá, não, vou tentar um negócio de lixo. O mundo inteiro precisa de lixo, né, Nando? Eu não vou tentar um negócio de lixo. Aí tentei com a minha força, achando que era de Deus demais e tal, e nada. Aí o negócio deu errado, perdi meus primeiros milhões ali. Nossa. Aí agora não, vou tentar um negócio de água. Nando, eu lembro do dia que eu fui assinar o contrato da compra da empresa de água. Eu tremia, sem paz nenhuma, irmão. Nossa. E aí eu tremia para assinar aquilo ali, coloquei o nome da minha empresa, comprando a empresa de um Shark gigante. Nossa. E falando assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui comprando essa empresa? Por fim, outro negócio também que por N questões, principalmente societárias ali, não deu certo. E a energia, caiu no colo, porque eu precisava de fazer alguma coisa, eu comecei a vender lâmpada. E aí comecei a fazer a eficiência energética daquelas empresas que eu conhecia, reduzindo a conta de luz. Uhum. E aí o pessoal falou assim, não, mas faz o solar também. Eu falei, gente, eu não sei mexer com isso. Não, mas faz para mim, por favor. Vai, tá bom, vamos começar. Então eu, equipe, ia rodando, fazendo o contrato, eu, equipe, ia no cartório, eu, equipe, fazia o contrato, eu, equipe, instalava, eu, equipe, montava, eu, equipe, fazia o projeto, eu, equipe, fazia tudo. Legal. E aí a empresa foi crescendo assim, organicamente, e o Senhor, aí eu fui mudando um pouco o meu conceito com o Senhor. Num determinado momento, obviamente, ele usou um amigão meu, um dos poucos que sobrou daquela época lá, ele usou um amigão e mandou a palavra da viúva pobre. E eu entendi tudo naquela hora. Primeiro eu briguei com o Senhor, né? Eu falei assim, Senhor, tudo? Não, tudo é muita coisa, cara. Não, tudo é muita coisa. Tudo não, tudo é tudo. Tudo é todo o meu tempo, todo o dinheiro. E no final eu estava brigando pelo dízimo. Falei, não, me dá o dízimo então, Deus. Só 10%. Só 10%, então deixa eu ficar, que eu vou ser seu sócio. Então, por fim, briguei igual o Jacó e o anjo ali e tal. Sei. Ele ganhou, eu saí com a coxa de boa também, ilesa, mas assim, ele ganhou a briga e eu falei, tá bom, Senhor, é tudo seu. Nando, no dia seguinte... Saiu com a coxa ilesa nada, cara. Mais ou menos, né? Não, porque pensa, cara, quando o Jacó sai lá mancando, né, e aí ele pega um bordão, né, que acompanha ele, depois você lê em Hebreus, cara, na lista lá dos heróis da fé em Hebreus, fala assim, pela fé, Jacó, próximo à morte, adorou a Deus apoiado no seu bordão. Uau. Qual bordão, cara? Que ele pegou lá, cara. Lá no Val de Jaboque. Legal. Cada passo que ele dava era um testemunho para ele de como ele não era suficiente nele mesmo e como ele precisava de Deus. Cada passo dele, cara. Tenho certeza que depois dessa experiência sua também, cara, cada passo que você dá, cada contrato que você assina, cada coisa que acontece. Então, cara, tá aí, velho. Você que acha que saiu ileso, mas saiu não. Saiu não. Essa história, ela to be continued, né? Tá sendo contada aqui aí, agora, tá sendo né? contado. Legal. Mas aí, Deus falou, no dia seguinte que eu entreguei tudo ao Senhor, veio a primeira aprovação de um grande fundo multinacional e tudo mais, era assim, que era impossível da gente receber essa aprovação. E aí o negócio começou a crescer organicamente e eu entendi. Eu entendi, então, que não era que Deus era meu sócio. Na verdade, a empresa era dele, eu era mordomo. Eu fui entendendo, remoendo esse conceito de mordomia lá em 2016, para chegar em 2018, e Detronic, o nome Detronic Energia, né, vem da empresa do meu pai, que eu trabalhei a vida inteira. Eu liguei para o meu pai e falei, pai, o negócio é o seguinte, a empresa de energia está crescendo, mas o seu nome é muito bom. Foi uma coisa que Deus tinha falado comigo através de um irmão. Falou, olha, tem uma coisinha com seu pai aí. Eu falei assim, mas o que é? Não vou voltar a trabalhar com ele, né? Era o nome. Eu falei, posso usar o nome da sua empresa? Ele falou, filhão, você já tomou seus tombos, você já está mais do que gabaritado para poder assumir uma companhia, pode levar o nome para você. Que legal, e ele me abençoou como se fosse aquela bênção de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. E ali houve até uma restauração do coração dele, que não sabia que tinha um problema, porque ele achava que eu ia assumir a empresa dele, né? Então, assim, o sonho dele era que eu pudesse dar continuidade. E no final, nada disso aconteceu, mas aí, naquele momento eu senti como se fosse exatamente aquela bênção do Pai da Terra. Você estava dando continuidade num outro negócio, mas dando continuidade no nome, no nome. E ele ficou super satisfeito. Cara. Ele vive a Detronic Energia assim, de uma forma tão intensa, tão gostosa. Né? Ele vai lá passear e tudo mais. Os CNPJ são apartados, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele adora que o nome seja Detronic Energia. Né? E de lá para frente, de lá até hoje, o Senhor ele tem me ensinado a andar numa caminhada muito mais entregue, né? Onde eu sou o mordomo mesmo, o administrador daquilo lá. Né? E assim, eu faço exatamente o que Deus manda. Então eu tenho tentado, obviamente a gente não consegue todos os dias, mas a minha tentativa diária é de obedecer Ele em tudo. Assim. Então eu faço pergunta
todos os dias para Deus. Eu estou meditando junto com Ele, eu estou conversando com Ele, eu estou operacionalizando o negócio dele junto com Ele. Então eu faço com Ele, no final fica para Ele. Né? E isso em todos os setores é fundamental, né? Mas principalmente nesse que é um setor novo, né? Quer dizer, você está meio que desbravando, né? Uma Exato. coisa que não tinha nem regulamentação direito, né? Uma coisa muito no início, né, André? Esse setor, né? Exatamente. A Detronic Energia, ela foi nascendo na eficiência energética e agora ela ficou muito expert num cenário de geração distribuída, que é uma das cadeias, uma das unidades de negócio da energia como um todo. Então, ou seja, isso é uma lei nova. Na verdade, a gente já trabalhava através de uma resolução normativa criada em 2012, refeita em 2015, e a lei é muito recente, de 2 anos apenas. Então, e a gente está trabalhando então num mercado que é muito novo. Então, tudo que a gente vai fazer é praticamente incipiente, ninguém testou. Por exemplo, nós vamos falar sobre vendas, né, no currículo deste mês. Assim. Esse mês é venda. Então, assim, quantas cabeçadas nós demos para poder começar o negócio? Não sabia como vender a energia no mercado cativo. Quem faz isso são as concessionárias, mas ela já tem um cliente de bandeja. Como que um cliente vai entender que ele pode não comprar da concessionária que distribui energia para a casa dele? Isso é muito novo. Então, culturalmente, é difícil romper essa barreira, mesmo com toda a cadeia pronta. Imagina sem a cadeia de comercial pronta, estabilizada, certinha. Você não tinha quem contratar. Então, assim, me ajuda, eu preciso de arrumar alguém. Precisando de uma experiência, não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Zero experiência. Ou seja, vamos lá, ganhar experiência, colocando a cara no mercado e aprender a fazer esse negócio juntos. E hoje a gente está quase que no segundo tempo de Moisés ali, se eu voltar ali nos 80 anos, ponto 2. Porque a gente está transformando também a empresa já que a gente pegou essa bagagem, nós vamos começar a entregar essa bagagem para os outros países que ainda não começaram a fazer isso ainda. Principalmente na América do Sul e África. Então nós estamos hoje rumando para entregar o que a gente faz aqui de uma outra forma para fora. Que legal, cara. Porque no Brasil já saturou um pouco, a lei mudou também, então assim, o negócio ele deixou de ser muito rentável da forma como ele era, então a gente já está buscando ampliar os horizontes para outros países e fazer entregar um pouco dessa expertise, obviamente, que é um ministério travestido de empresa de energia, né, Nando? A gente sabe disso, mas é um ministério, então é para que todos os povos... É todo mundo, né? Você que está me ouvindo aí também, tem sua empresa no segmento A, B, C, D... Né? A gente está todo mundo ali, mas na verdade quem nós somos mesmo, o que define quem nós somos é a nossa fé no nosso Senhor, a salvação que Ele nos deu, a vida que Ele nos deu para servi-lo. Né? Você sabe disso, eu sei disso. Mas viver isso na prática, principalmente num ambiente onde você tem muitas incertezas, né? Aí lembra do dial antigo lá? Você acertar o dial assim, para você ouvir a voz de Deus faz toda a diferença, né, André? Mas assim, o Senhor ele foi muito bom comigo, sabe, Nando? Ele colocou pessoas assim como você e os amigos do C12 e pastores mesmo da minha igreja, gente muito íntima de Deus, para eu poder andar com essas pessoas e aprender com elas. E tenho aprendido até hoje, né? Então o Senhor, quando a gente se aproxima do mundo, Ele te apresenta os amigos do mundo. Quando você se aproxima de Deus, Ele te apresenta os amigos dele. Né? E o Senhor ele foi muito bom comigo, Ele colocou pessoas de altíssimo gabarito e com muita intimidade com Deus. E eu aprendi que intimidade se ganha com o tempo mesmo, quanto mais tempo a gente vai buscando a Deus, entendendo quem Ele é, quanto mais a presença dEle nos basta, menos a gente precisa do resto e mais Ele flui. Parece romântico, até mas viver isso na prática é muito mais. É muito mais, assim, é transcendental, é extraordinário, é maravilhoso. E óbvio, né, que as aflições elas são um pouco maiores, mas a paz ela vai junto. A paz que excede de entendimento, ela acompanha as aflições. Cara, tem uma história que eu acho legal, que era um concurso, assim, eles fizeram um concurso para o pessoal fazer uma pintura que falasse da paz. E aí tinha um cara lá pintou assim, uma criança num bosque florido e tal, o outro pintou assim um dia de sol bonito e tal. E aí o cara que ganhou o concurso, cara, ele pintou uma tempestade assim, cara, o céu caindo, era uma penha assim na beirada do mar, um mar assim totalmente revolto, aquela tempestade caindo, as nuvens escuras. Só que quando você olhava no meio da pintura dele, cara, tinha uma mãe com 2 filhotes num ninho dentro da penha. Uau. E eles estavam assim tranquilinho, Uau. em paz.
E esse cara ganhou o concurso. Falou assim, isso é paz. É porque é diferente, né, cara? Paz não é ausência de dificuldade, Não né? mesmo. Eu sei que tá na Eletronic, né, a turma aí que tá nas empresas aí, não é ausência de dificuldade, mas o que acontece no meio dela, né, cara? Eu me identifico muito com essa pintura. Eu já tinha ouvido essa história e eu não, né, eu até acho que eu cheguei a ver o quadro ganhador, que era um quadro até escuro, né? Com muito dark, assim, mas bem dark. Bem darkzão. Eu me lembro vagamente da imagem do quadro, assim, mas eu me identifiquei muito com esse quadro e com essa história e eu tive um deleite esse ano de conseguir, talvez, alcançar em vários momentos da minha vida essa paz, que é a sede de entendimento. Porque, como eu te falei, que eu estava chegando no segundo ciclo de Moisés, né? Aí, o mercado mudou completamente. A empresa ela teve um grande default de um grande cliente nosso. Então, a gente passou por uma turbulência gigantesca. E eu assim, no momento que era para estar ultra ansioso, né? Assim, quase que, assim, se a empresa fosse minha, Nando, eu já tinha perdido essa paz. Mas aí eu falei, olha, senhor, o senhor está com um problema. A sua empresa... Você serviu. Você está olhando, mas a sua empresa está passando por uma turbulência aí. E muitas vezes, mesmo com aquela intimidade, com aquela busca intensa, o Senhor não acabava aqueles momentos, né? Ele falou assim, não vai acabar a tribulação, não, Deus, como é que é isso aqui? Mas a certeza de que Ele está comandando o barco, ela é tão grande que você fica totalmente em paz. E eu consegui desfrutar dessa paz nesse período. Tenho desfrutado dela. Porque a gente está num momento de virada, né? E pensa nessa semana, por exemplo. Uma semana onde amanhã é a minha mesa de C12. Justamente amanhã. Core business amanhã. Meu core business amanhã. Na presença do presida, né? Na presença do presidente do C12. Na presença do Thiago. Então, assim, ou seja, tudo e a vida na semana, como sempre, como de costume, um caos. Nossa. Um caos. E, óbvio, eu recebi esse convite maravilhoso hoje, também nessa semana caótica, para poder estar aqui. Onde, graças a Deus, vou ganhar meu terceiro filho, na verdade, a primeira menina. Então, ou seja, estamos ali naquelas vias dele. E a empresa fazendo essa virada de chave para o novo mercado internacional. Fora os problemas que a gente ainda vem administrando, né, do default. Então, assim, no meio disso tudo, Deus fala assim, calma, eu que estou com você, eu que estou fazendo. Teve uma vez, interessantíssimo, esse ponto, porque alguns anos atrás a empresa alcançou um faturamento muito grande. Sabe aquele faturamento que a gente tem quando sonho de empresário, lá atrás? Sonho assim, fala assim, não, eu quero chegar um dia eu chego a tanto. E aí chegou, cara, não, ficou o contrário, eu fiz assim, eu já era um projeto de mordomo, vamos falar assim, né? Aí eu falei assim, Deus, me tira daqui. Não, coloca outra pessoa aqui. Eu não estudei em Harvard, eu sou um cara que veio assim, empreendendo mesmo, um empreendedor raiz. Então, assim, coloca outra pessoa no meu lugar naquela falsa humildade minha. Né? Assim, aquele humildezão lá que estava assim, não sou capaz. Né? Assim, coloca outra pessoa ali no meu lugar, porque eu não vou dar conta. Nando, ele mandou uma palavra para mim e falou assim, quem disse que é você que faz alguma coisa nessa empresa? Aí eu, uau. Desculpa, papai. Agora você fica quieto aí, porque foi eu que te coloquei e eu que te dei o dom para você fazer e agora você chama 2 presbíteros para ungir a sua cabeça aí de joelho, ungir como capitão desse negócio, que é meu negócio. Mas entenda, você não faz nada mesmo não, sou eu que faço através de você. Então, aquele número parou de ter qualquer referência, ser referência para a minha vida. Né? Então, assim, faturamentos não passou a me mover como me movia antes. Mas eu aprendi no C12 que resultados importam. Claro. E importam muito. Então, as empresas têm que ser lucrativas. Mas eu não mais me empolgo com números. Então, eu converso em números com a maior facilidade do mundo, sem ter vamos falar assim, sem o coração ir junto, sabe? Por conta de experiências como essa que Deus foi trazendo para mim. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o meu irmão, e aí a gente estava fazendo um negócio, ele tinha uma reunião, cara, muito importante, com um cara, assim, um dos maiores empresários da França. E aí ele estava indo para essa reunião e tal, e aí eu acompanhando, assim, nos bastidores, que era ele que ia fazer a reunião, e tal, e eu assim, ansioso, né, vai falar com fulano e tal, todo mundo conhece o fulano, você vai sentar na mesa com ele,
e tal. E eu tava assim preocupado e tal. Aí meu irmão virou para mim e falou assim, Nando, ele é só um homem, igual a você, igual a mim. É só um homem. E ele entrou tranquilo, cara. Fez a reunião tranquilo, saiu de lá com um contrato tranquilo. Porque, de fato, ele entendeu isso também, cara. Igual você falou, cara, isso é só um número. Isso é só um número, isso é só um resultado. Esse é só um homem, esse é só uma dificuldade. Né? Na hora que você começa a olhar a perspectiva de Deus, as coisas mudam de figura, né? Tanto do lado dos números, mas também do lado dos problemas. Verdade. Porque quando a gente pensa em qualquer problema, pensa no pior. Seja de saúde, seja financeiro, seja falência, seja... Nenhum deles se compara a Deus. Então, a gente tem a oportunidade de não ficar com os olhos fitos no problema, mas os olhos fitos em Deus. Amém. Então, assim, que é maior que qualquer problema. Então, isso ajuda muito nessa consistência da paz, vamos falar assim. Na consistência de uma vida em paz. Sabe? A gente está com os olhos fitados em Deus, assim. E Nando, assim, cá entre nós, eu tenho passado bons bocados, né? Tem sido assim, e é engraçado que quando a gente, chegando a Laura, né, chegando lá em casa, daqui a pouquinho, né, nossa primeira menina, né, são 2 homens, agora é a primeira menina. Muito legal. Eu chego em casa, aquela alegria, Laura chegando, montando quartinho e tal, chego na empresa, aquele caos, eu tenho que fazer assim... não posso dar um sorriso muito largo. Eu não posso sorrir muito, eu já estou em paz e todo mundo não pode perceber como que ele está em paz, não pode, tem que ficar assim. Então, assim, eu até que não escondo tanto não, tá, Nando? Eu deixo fluir mesmo, paz, porque, mas assim, alguns acham estranho. Pra todo mundo. Alguns acham estranho, falam assim, como que você consegue? Eu falei, olha, a empresa não é minha, de fato. Né? Cara, é igual Pedro, né? Lembra lá da história lá de Pedro, na hora que ele estava lá no mar, lá da Galileia e tal, e o mar revolto e tal. E aí ele falou, mestre, acorda aí, Jesus dormindo, né? Acorda aí, nós vamos morrer. E aí o mesmo Pedro, passaram alguns anos, né? nem anos, né? Talvez menos, alguns anos, meses, não sei, o tempo de um para o outro. Mas ele está lá para ser morto, guardado lá no pretório do Herodes, lá com manietado, preso no cárcere e tal. E ele estava dormindo, cara, dormindo. Então aquele Pedro que não conseguia dormir, que acordou Jesus, agora ele dormia na véspera do que ia ser a morte certa dele ali, né? Já tinham matado Tiago, né? E ele era o próximo. Então assim, cara, é um troço assim que de fato não tem explicação, né, cara? O mundo não entende, né? Como é que alguém consegue manter, né, a sua paz no meio de adversidades, no ambiente empresarial, que é um ambiente completamente inconstante, né, cara? Não existe muita constância, né, na vida empresarial, né, cara? Principalmente nos dias de hoje, né? Tem sido bem incertos, né? Hoje eu até participei de um evento onde estava se falando de mercado financeiro, do que as possíveis previsões e a previsão, o resultado do debate entre vários CEOs ali presentes, né? É imprevisível. Está tudo imprevisível. Um mundo de guerra, de muitas incertezas, de governos e desgovernos ao redor do mundo. Então, assim, aquele tudo... conceito do VUCA, você lembra que a gente viu num dos currículos do C12? Lembro. Do mundo volátil, incerto, né? Aquela coisa lá, né? É isso, né? Essa é a realidade, né, cara? E no final, eu lembro que, como a conclusão foi totalmente incerta, né? Eu assim, cara, eu tenho a certeza que eu vou estar com meu Deus, eu tenho certeza que Ele é que rege a empresa e Ele vai fazer qualquer coisa que Ele quiser, mesmo que o resultado seja diferente do que eu pensei. E não tem problema. Hoje, eu tenho aprendido um pouco, principalmente com a minha esposa, né, que como ensina a gente, né, Nando? Demais. Assim, graças a Deus Ele me deu uma esposa maravilhosa que é o meu segundo Espírito Santo, né? Você chama de consciência, né? Eu chamo de Espírito Santo 2 lá em casa. E ela me ensina tanto, assim, como que a fé dela e a certeza de que o Senhor, ele está sobre todas as coisas, e todos os problemas e todas as incertezas, né? A gente vai movendo juntos assim nessa direção de que basta que tenha Deus, basta a presença dele. Deixa eu pegar um gancho no que você falou, cara, porque assim, às vezes, a gente vive às vezes num mundo empresarial, não sei qual que é a realidade de quem está me ouvindo aí, mas às vezes é um mundo muito masculino, né? E às vezes as pessoas ficam muito sozinhas. Mas o entendimento que a gente tem é que, de fato, a empresa, que você já disse que não é nossa, mas é um ministério não só do André, né? A Gisele está dentro desse ministério, né? A Laura que está chegando vai estar dentro desse ministério, os meninos estão dentro desse ministério.
essa coisa de separar a família do negócio, não sei até que ponto isso é bom pra gente ou tem sido um monte de problema, né, vamos dizer, né? Sim. O que você acha disso? Como é que é a sua vivência disso, de trazer a família para dentro desse ambiente do trabalho, trazer a família junto desse ministério que é a própria empresa que Deus te deu? Sim, legal. Engraçado você perguntar isso, porque foi até um comentário de um CEO hoje que conversou falando exatamente isso, André, como é que eu separo a questão espiritual da empresa? E para mim é estranho até ser um paradigma para um cristão, né, para um mordomo, porque a gente é o mesmo, né, em qualquer lugar. Uhum. Então a família, ela tá com a gente, ela é criação de Deus, né? E a minha esposa, desde sempre, né, desde o dia que eu a encontrei e falei assim, no primeiro dia, quando eu a conheci, eu falei, eu vou casar com você. Ela falou assim, você é doido, mas eu falei assim, não, eu vou casar com você. Eu falei com o Senhor que a próxima mulher que eu encontrasse seria a minha esposa, é você. Ela me achou doido, mas está casada comigo há 10 anos. Graças a Deus. Mas, e naquele momento, Nando, vou chegar na resposta, assim, né, no que eu penso sobre isso, mas naquele momento foi a primeira mulher que falou assim, André, eu quero você. Porque eu estava naquele momento assim, sem nada, né? Não tinha sobrado nada, lembra dessa parte, né? Não tinha sobrado nada. Ela te conheceu lá no fundo do poço. Foi a primeira mulher que me conheceu desse jeito, naquele tempo. Legal. E ela falou assim, não, mas eu falei assim, Gisele, olha aqui a minha vida. Não tem nada para te dar. Não, eu apresentei os problemas, eu tenho problemas para te dar. Você vai casar com muitos problemas. Você vai ter certeza, casamento é uma sociedade pior, entendeu? Assim, ela falou assim, eu não quero o que você tem, o que você fez, nada, eu quero você. Eu nunca tinha ouvido isso. Que legal, mulher. Eu achei impressionante. Eu tive a certeza e a convicção que essa era a esposa para eu estar. Porque é assim que Deus nos vê, né? O tempo todo. Deus fala assim, eu quero você, não interessa as coisas que você faz, é você, né? Deus é assim conosco, né, cara? Foi frase de Deus, né? Foi uma frase de Deus, cara. Que legal. E assim, a gente conseguiu, na base, né, no casamento, então, os primeiros anos foram assim, você imagina, financeiramente foram terríveis, né? Nossa. Foram caóticos, assim, né? Mas hoje o Senhor deixa a gente desfrutar de até muito mais do que a gente começou, né? Assim, a gente não pretendemos ter bens aqui na Terra, então a gente tem uma vida diferente, assim, né? Nesse ponto, onde o Senhor colocou um teto para a gente e está maravilhoso, e um teto maravilhoso também, que a gente pode desfrutar de muita coisa, mas o dinheiro quando chega na conta da pessoa física também não significa que é nosso, é tudo dele. Então a gente volta para o Senhor e fala assim, o que para fazer com isso? E Deus, ele dá muito mais do que a gente pensou e imaginou que poderia ter, né? Ainda mais vivendo o que nós já vivemos juntos. Então, como começou desse jeito, eu tive o privilégio de casar com a Gisele e o privilégio de desfrutar desse tipo de comportamento ao meu lado. E eu acho muito difícil a gente não ter a família envolvida em tudo que a gente faz. E o ministério, que é a empresa, né? Ou seja, ela ainda uma empresa que vai se tornar um ministério, né, para alguns que estão começando essa caminhada agora, ela precisa, né, dessa família. Porque se nós estamos ali sendo aqueles confiados de Deus a estar administrando o negócio, nós temos que ter quem nos envia. Né? E a família está junto enviando ou ela está junto envolvida mesmo, de certa forma. Claro. Então, ou seja, durante todas as marés baixas e altas, estamos juntos, né? Estamos juntos. No desfrute, no deleite, mas também aqui na oração, no joelho, na perseverança, né? E ai de mim, se não é a minha esposa impondo as mãos sobre a minha cabeça de tempos em tempos ali, me enviando mesmo. E, obviamente, durante o dia, uma mensagem ou outra, né, de carinho, de amor, de tô com você. Hoje mesmo recebi 2, maravilhosas. Que legal, cara. Você tá muito chique. Total, Falando assim, eu vou confessar aqui, ela vai ficar brava quando ela ver esse vídeo, não tem problema não. Ó, José, só para nós aqui, mais os amigos que estão assistindo aí, viu? Só 7.200.327 pessoas, tranquilo. E ela falou o seguinte, você é a minha prioridade, ponto. Só que no momento que ela sabia que eu estava vivendo naquele momento. Então, ou seja, como que ela não está participando do meu ministério? Como que o Espírito Santo não está cochichando no ouvido dela o que eu estou precisando naquela hora, da força que eu estou precisando naquela hora? Então, como que eu separo o meu casamento ou a minha família da minha vida do trabalho? Não tem separação, é uma coisa só. Então, assim, e viver isso é uma bênção. É uma bênção. É muito legal. É muito legal, é muito bom. Essa vida que não é departamentalizada, né, André? Não Igual existe. você falou, cara, nós somos um só.
E toda a nossa vida é de Deus, né? Quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, quando a gente está no trânsito. Quando a gente é pai, quando a gente é irmão, quando a gente é Tudo, primo, cara. quando a gente Tudo, é né? servo na igreja, diácono, Qualquer pastor, coisa, né? ou ofertante. É um cristão só fazendo a mesma coisa, mas é só uma pessoa que imita a Cristo, né? Do grego pequeno Cristo, do cristão pequeno Cristo, né? Então, assim, somos imitadores o tempo inteiro, onde estiver fazendo o que está fazendo. Então, mas, assim, é uma bênção, é um desfrute, e é uma caminhada, né, Nando? Assim, é uma caminhada, assim, o preço da intimidade é o tempo. Então, você está sensível à voz de Deus, tentando buscar isso. Não tem atalho, né, cara? Não tem. Engraçado isso que eu escutei uma pessoa falando sobre isso, né? A gente, às vezes, gosta de atalho, né, cara? Tipo, o cara falou, cara, você quer uma flor, uma rosa perfeita? Faz uma de plástico. Você faz o molde lá, pinta rapidinho, coloca as flores. Só que ela não tem vida, né, cara? É uma coisa artificial. Você quer uma rosa real, que não vai ser talvez tão bonita igual a de plástico, mas ela vai te custar tempo, né? Esforço. Vai lá, cuida e tal. E mesmo ela tem espinhos. E ela tem espinho, né, cara? E mesmo ela tem espinhos. Ela tem espinho. Então, assim, a gente tem que saber aonde que dói. E fazendo um paralelo com essa vida de intensidade, né? Eu tive uma experiência, assim, quase que uma das maiores experiências profissionais da minha vida nas últimas 2 semanas. Nesse momento, como eu falei, né? Eu fico perguntando ao Senhor. Eu falei, Senhor, para poder viajar? Apareceu uma oportunidade de uma viagem. Eu falava, estou aqui, Senhor. O Senhor quer que eu vá lá? Meu tempo é dele, né? Tá bom, o Senhor quer que eu vá nesse avião aqui, nesse voo, fico naquele hotel, para essa cidade, quanto tempo? Então eu vou entendendo, porque eu percebo na Bíblia que Deus ele era muito específico com todos os homens dele. Ele falou assim, Deus falou e o Espírito impeliu, ele foi buscar no Senhor se era para atacar, se era para... Então assim, a gente vê que Deus era específico. Né? Verdade. Então, sempre específico. Eu busco especificidade das ordens de Deus para poder entregar para Ele o meu amor através de obediência. Né? Então, quando eu pedi ao Senhor sobre uma viagem, e aí eu estava indo para os Emirados, para uma feira de energia em Dubai, e a minha parada ia ser no Catar. E aí Deus falou assim, André, muda o voo do Catar para Dubai, colocando uma classe, na primeira classe. Eu falei assim, Senhor, voo de 1 hora. Qual que é a diferença? Isso aqui sou eu. Não, é meu coração, porque eu quero ficar na mordomia, primeira classe. Né? Assim, eu tinha certeza que era meu coração, Nando. Aí o Senhor falou, não, sou eu que estou mandando. Eu falei, tá bom. O que aconteceu foi que eu cheguei no Catar, fui me pegar o voo de conexão para Dubai, já no avião, sem entender porque eu estava na primeira classe, e o Irã disparou aquelas bombas no Catar. Eu estava na cidade do Catar. Nossa. Eu estava naquela cidade. Então, foi aquele caos, né? O avião retornou e fechou o espaço aéreo todo. Voltamos para o aeroporto e o aeroporto em pânico. O que aconteceu? Eu estava onde? Na primeira classe. Então, para onde que eu fui? Para o lounge da primeira classe. Eles me colocaram no lounge da primeira classe para poder resolver os problemas e tudo mais. Nando, eu me conheço em estado de alerta, numa situação como essa, que é uma situação de guerra, e eu estava no meio dela. Né? Os mísseis passaram lá e o pessoal que estava no aeroporto, não a gente, escutou as bombas estourarem, as interceptações dos mísseis. Nossa. Então, eu me conheço, eu fico mais alerta, mais assim, buscando alternativas e tudo mais. Pensa num homem em paz. Pensa num homem que, assim, como se estivesse no alto da montanha adorando ao Senhor, naquele aeroporto, no meio do caos, como se fosse aquele quadro. Porque estava um caos, as pessoas estavam em pânico. E todas elas sendo elas, né? Sem nenhuma... Mesmo na primeira classe, mesmo pessoas de alto nível lá e tal. Descabela assim, igualzinho. Descabela igualzinho, é tudo homem. É tudo homem. Tudo homem. É tudo homem. E eu tô assim, só pode vir do Espírito. Eu não sou desse... no meu natural não é esse. Eu estou muito em paz. Então eu tinha 2 agendas nessa viagem. Uma era trabalhar buscando e garimpando alguns tipos de pessoas para poder formatar fundos de investimento para fazer os investimentos na América do Sul e na África, e a outra era a feira de energia. Então eu ia para a feira, ia fazer o garimpo, depois no dia seguinte ia trabalhar nas reuniões. O que aconteceu? Eu fiquei preso na primeira classe com todas as pessoas que eu precisava durante 25 horas. Nossa. Então eu precisava do fundo tal, do banco tal, lá. do RP tal, do advogado tal. Todo mundo lá.
O Catar, ele é um hub dos Emirados. E estavam todos presos comigo naquele lounge, Cara, por que 24, coisa. 25 horas. E o Senhor foi me trazendo as pessoas, a gente foi sentando, conversando, resolvendo os problemas ali. Por fim, hoje eu tenho um grupo de WhatsApp com todas essas pessoas. Que legal, Onde a gente cara. fala, nós brincamos que é a gangue da primeira classe, Aham. né? Só que na verdade a gente está fazendo negócio entre nós ali. Eu tenho hoje o WhatsApp das pessoas que eu gostaria de garimpar 10 minutos da Nossa. atenção deles. Ah, que coisa. Aí eu Só Deus mesmo. Né? é só Deus, cara. Então, assim, aí eu cheguei no dia seguinte, em Dubai, depois que resolveu a situação ali, já com as agendas todas prontas. Voltei para casa com a mala cheia de experiência com Deus. Que Tem coisa demais, mais legal cara. do que essa, cara? Demais, além de ter andado de primeira demais. classe, né? É, Além de ter andado de primeira classe. exatamente. Pô, Tá, pai. e vamos combinar aqui que a primeira classe de lá são outros 500, É né, primeira cara? classe. É né? primeira classe primeira mesmo, classe. né? É diferente. É outra coisa. É diferente. É um gabarito É diferente. outro gabarito. Nós não estamos acostumados com essas Não, coisas, não. não. Nem precisamos tanto, não. Tá Você bom. quis dar um carinho aqui, tá tudo bem. Eu aceito seu Bom carinho. demais. Uma delícia. Ô, gente, e o André, ele é assim, não é só com as coisas dele, não. Você lembra um dia, cara, eu recebi um convite para fazer uma viagem para Bruxelas. E aí, você lembra disso? Lembro. Aí eu recebi e tal, e eu falei, cara, o que eu vou fazer em Bruxelas? Era um evento que não tinha muita coisa a ver comigo, eu tirei de cabeça, deixei pra lá, nem orei, cara, deixei pra lá. Aí tô lá na mesa do C12, o André chega pra mim e falou assim, ô Nando, eu tenho uma palavra aqui pra te dar. Deus mandou você fazer suas malas e ir pra Bruxelas. Eu até assustei. Falei, cara, não é uma coisa que os outros falam com a gente, né? Tipo assim, cara, vai pra Bruxelas, né? Tipo, você pode falar assim, cara, Deus me falou que você vai viajar. Deus falou comigo pra você ir pra Europa. Então, Bruxelas, cara, tipo, o que a Bélgica tem a ver com o meu dia a dia? Zero. E foi uma bênção. E eu tive experiências tremendas com Deus nessa viagem. Né? Legal. Então, assim, não é só pra ele, né? Mas essa coisa, cara, que eu acho que faz toda a diferença, né? E talvez por isso mesmo que você entrou nessa empresa, nesse segmento, que é um segmento assim, meio desbravando as coisas. Cara, assim, porque precisa de alguém que realmente entenda que é Deus guiando mesmo, né, cara? Senão você não sai do outro lado, né, André? Uma vez eu escutei o apóstolo Tabertelli falar exatamente isso, que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito. Essa sensibilidade, né, assim, ela faz toda a diferença, porque e muitas vezes, Nando, assim, no final do dia, por mais que a gente às vezes, olha, não estou tão sensível, não estou num dia que eu vou conseguir ouvir a Deus. Onde está seu coração? Se você está buscando obedecer a Ele de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua vontade, fazer a vontade dEle, por mais que você tenha ouvido errado, Ele vai consertar o que você fez de errado. Ou Ele não é soberano. Eu acredito nisso, sabe? Eu tenho experiências com isso. Porque, assim, algumas vezes eu vi que, nossa, acho que eu dei uma profetada em mim mesmo aqui. O que você está dizendo é que Deus importa mais com alguém que quer ouvi-lo, mas às vezes não consegue, do que alguém que sempre ouve certinho, né? Quer dizer, a questão é do querer, né, cara? É o processo. É a intenção do coração, né, André? É o processo, assim. O resultado, eu vejo que ele está muito mais ligado ao coração, à intenção do coração, do que, de fato, o resultado ali, né, terreno. O processo, ele sempre importa mais. Né? No final, onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro, né? Então, ou seja, se eu conseguir de fato, amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou estar fazendo exatamente o que o segundo mandamento me fala, né, que Jesus nos deu. Amar o próximo como a mim mesmo, que a melhor forma que eu entendi de amar a mim mesmo, volta no primeiro, e amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque eu vou amar a quem mais me ama, a quem me fez, a quem sabe para que eu sirvo, cara. Então, ou seja, ele vai derramar tudo que eu preciso, tudo que eu nem imaginava que eu precisava, porque ele sabe muito mais sobre mim do que eu mesmo. Né? Então, isso faz a diferença na nossa vida e eu tenho desfrutado disso, assim, para a honra e glória do Senhor, com todas as tribulações, porque isso não significa que é tudo bom, tudo bacana, não. Né? Pelo contrário, as lutas são maiores. Mas a paz. Sempre tem um mas, né? Mas a paz, ela é cada vez mais presente, mais constante, né? Ela óbvio que a gente nós estamos longe de ser Jesus. A gente só está buscando ser como Ele. Mas assim, eu vejo que ao longo dos tempos da minha vida, dos períodos e das lutas, a constância de paz em meio ao caos, ela tem sido cada vez mais extensa, sabe? Isso é uma bênção mesmo. Obviamente com o apoio de todo mundo, né?
Poxa vida, infelizmente estamos chegando no final do nosso podcast. Né? André, obrigado, viu, irmão? Eu vou deixar abrir o espaço aí para você falar uma última coisa aí. Pode olhar ali e falar para esse empresário que nos ouve, essa pessoa que está te ouvindo agora. Quem sabe não é essa palavra que você precisava ouvir, Deus vai usar o André agora. Então, presta atenção aí, uma última participação aí para a gente encerrar. Beleza. Bom, que o Espírito possa falar mesmo, né? Mas assim, quando eu comecei essa jornada, né, eu tive muitas dúvidas, assim, até sobre a minha capacidade. E o que eu posso dizer, assim, se você está imaginando que Deus pode fazer A, B ou C, é porque você está longe de entender que Ele já faz na sua vida, Ele pode fazer infinitamente mais quando você se entrega verdadeiramente de uma forma, assim, completa, mergulhado. Então, assim, mergulha em Deus, entrega a sua empresa, a sua vida, seu tempo, tudo que você tem, sua família. Entende que você é só mordomo, administrador daquilo que Deus colocou na sua vida, que Ele vai fazer infinitamente mais que você já pensou, imaginou. E não é jargão bíblico, não, é verdade. Tá? E uma coisa que a gente consegue conquistar ao longo do tempo, né, é a presença dele basta. Por mais que às vezes os resultados não estão chegando, a presença de Deus basta. Aonde está a presença dele? Comece a buscar a presença dele, comece a perceber a presença de Deus onde você estiver. E aí eu tenho certeza absoluta que os resultados, os números, eles vão importar cada vez menos para que ele possa crescer. Amém. Bom, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Amanhã estamos juntos no fórum. Tamo junto. E para você que acompanhou a gente esse podcast, queria te dizer que é assim, viu? O C12 é assim. Às vezes você vai para uma reunião e a gente vai falar mais de negócios. Às vezes você vai numa reunião e a gente vai falar muito sobre devocional, sobre a família. Às vezes a gente vai falar sobre fé. Porque como o André disse aqui conosco, essas coisas são todas uma só. É a sua vida, é uma vida só. Todas essas coisas fazem parte dela. E Deus, aquele que te ama muito mais do que eu, muito mais do que o André, muito mais do que os seus amigos e famílias e qualquer pessoa que você conheça, esse Deus que te ama é aquele que quer transformar a sua realidade, mudar a sua empresa, Amém. levar você para outros patamares. Né? Então que Deus te abençoe. Esteja conosco aqui na próxima edição do nosso podcast. Se você não conhece ainda, vá visitar uma mesa do C12, você vai ser muito abençoado. Vai no fórum, tenho certeza que tem um perto de você. Entra no site, olha na descrição aqui do vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser muito, mas muito abençoado. Que Deus te abençoe.